Vocês lembram onde eu estava quando vocês pararam? Eu já tinha falado sobre o fato de que ela pode ser setorizada e de que são as informações ambientais. Sim. Se buscam, né, nós buscamos informações sobre economia, sobre política, e essas informações Sim. para a matriz SWOT, elas também podem vir de uma série de pesquisas, né? Pesquisas de opinião, pesquisas de mercado e também do benchmarking. Por isso que a matriz SWOT e o benchmarking são duas ferramentas que sempre aparecem juntas, ok? Você não consegue fazer uma boa matriz SWOT se não tiver feito antes um benchmarking. Porque você, por exemplo, não vai ter muitas informações sobre os seus concorrentes. E tendo informações sobre os concorrentes, é mais fácil chegar a conclusões a respeito das ameaças, por exemplo, né? Sei lá, uma ameaça bastante comum meus concorrentes têm muito mais dinheiro para investir, isso é uma ameaça. Eu tenho muitos concorrentes, os concorrentes são mais bem, têm uma reputação melhor no mercado, então uma série aí de ameaças que podem aparecer. A matriz SWOT, ela tem alguns benefícios. Entre esses benefícios está a simplicidade, como eu disse a vocês, né? É algo fácil de ser visualizado, é por isso que se utiliza aquele formato em quadros, tá? Porque alguém poderia dizer assim, mas não posso simplesmente fazer uma lista e colocar as informações uma embaixo da outra. Então, primeiro eu faço uma lista com todas com todas as forças, depois uma outra lista com todas as fraquezas. Poder pode. Só que a questão da análise SWOT, isso já aparece desde a origem, desde que essa ferramenta foi criada, né, era uma ferramenta justamente para facilitar a visualização. Por isso é que se criou esse método de apresentar em quadros, ok? Então, inclusive, quando se vai preencher o quadro, se procura usar poucas palavras ou então frases bem curtas, né? Ainda que em um texto que você vai entregar para o seu cliente, isso apareça tudo depois esmiuçado, ok? Um custo que não é caro, porque na verdade o que acontece? Você pega informações de outras fontes que você já tem, né? Então o custo não é alto, você já fez o benchmarking, você já tem a pesquisa, então você aproveita tudo isso para produzir essa análise. É versátil no sentido de que tem diversas funções, pode ser para lançar um novo produto, para entender melhor qual é o meu posicionamento, para me preparar em relação às ameaças, né? Ajuda a integrar os vários departamentos de uma empresa, porque isso pode ser disponibilizado, por exemplo, para que cada um tente fazer uma ação, tomar uma ação que possa modificar, ou que possa fortalecer, ou que possa minimizar uma fraqueza, né? E é uma ferramenta de colaboração, porque ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta simples, ela não precisa ser feita por uma única pessoa. Várias pessoas podem contribuir ali com uma informação. Então, agora aqui, ó, um pouquinho mais sobre as quatro categorias da análise SWOT, né? O que são as forças e as fraquezas? Lembrem-se que as forças e fraquezas, elas dizem respeito à realidade interna da empresa, né? O que fica no alto da matriz. Olha lá. Existe dentro da empresa ou em seus principais relacionamentos com participantes de sua cadeia de valor, fornecedores ou consumidores. Essas forças e fraquezas são significativas quando facilitam ou impedem a organização de satisfazer uma necessidade do consumidor e do cliente. Aquele exemplo que eu dei, bom, a minha força, meu produto tem qualidade, a minha fraqueza, ele é caro, né? E
no levantamento das forças e fraquezas, deve-se focar os processos gerenciais ou então as soluções que sejam importantes para atender às necessidades do consumidor e do cliente. A partir dessas forças, você consegue identificar melhor quais são essas soluções, o que precisa ser feito. E agora, as oportunidades e as ameaças, que, como eu disse a vocês, são elementos de fora da empresa. Olha lá, são externos à organização. Então, dizem respeito ao macroambiente, à situação do mercado, à situação política, os custos de um modo geral, a situação dos concorrentes, né? Tudo aquilo que não é no interior da empresa e principalmente aquilo que a empresa não tem muita dimensão, não tem muito poder de ação. Quer dizer, uma empresa em si não tem, nesse momento em que nós estamos, uma ameaça para qualquer empresa seria, sei lá, o coronavírus, a crise econômica, etc. E veja, que quando a gente está falando de ameaça e de oportunidade, nós temos situações que são externas à empresa e que, portanto, independem da vontade da empresa, né? O coronavírus, a quarentena, estão aí independentes das empresas quererem ou não quererem, né? Se oportunidade, a Páscoa está chegando. Bom, a Páscoa vai chegar querendo ou não querendo, né? Por isso que são oportunidades, são características, são fatores que estão externos à empresa. Essas oportunidades e as ameaças, elas não devem ser ignoradas. Por quê? Porque é a partir daí que são desenvolvidas as forças. Então, se eu tenho uma oportunidade, eu devo aprimorar uma força para tentar obter essa oportunidade, obter alguma vantagem a partir daí. Bom, se eu tenho uma ameaça, eu tenho que ficar atento às fraquezas, para que as minhas fraquezas, né, permitam, não atrapalhem ainda mais, né, não deem uma dimensão dessas ameaças que não existem, ok? E essas oportunidades, as ameaças, que são os fatores externos, eles podem ser decorrentes tanto de mudanças no ambiente competitivo, sociocultural, político, legal. Então, às vezes é possível ter uma mudança na legislação, e essa mudança na legislação acaba se transformando em uma ameaça ou em uma oportunidade, né? Então, de repente, você produz um determinado equipamento para carros. E aí surge uma nova legislação que diz que a partir de setembro desse ano, aquele equipamento que você produz é obrigatório em todo carro novo, como foi algum tempo atrás os freios ABS, por exemplo, né? Ok, então veja, isso é uma oportunidade. Claro que uma legislação também pode ser uma ameaça. De agora para frente, ninguém mais pode utilizar um determinado tipo de lâmpada, como aconteceu com as lâmpadas fluorescentes, aquelas que esquentavam bastante, aquelas mais antigas. Bom, se eu só produzo lâmpadas fluorescentes, eu tenho uma ameaça aí que eu preciso resolver. Eu preciso ir lá buscar nas minhas forças e nas minhas oportunidades como é que eu posso superar isso que acontece, ok? Olha lá, alguns exemplos agora, né? Então, o que são forças ou fraquezas de uma empresa? Exemplos. Forças, recursos financeiros abundantes, a competência distintiva, ela consegue fazer algo diferente dos outros. É uma empresa bem conhecida ou é líder de mercado, tem uma tecnologia própria, não precisa comprar tecnologia, tem algum processo patenteado. Isso, as indústrias farmacêuticas, por exemplo, lucram muito com isso, né? Quando elas têm a patente de um produto, de um remédio, de um medicamento, aquele medicamento ainda não pode ser fabricado, por exemplo, na forma de genéricos. E isso acaba sendo uma força. Custo mais baixo, por alguma
tecnologia ou pela forma como ela consegue a matéria-prima, ela consegue fazer esse produto de modo mais barato, uma boa imagem no mercado, um talento gerencial superior, né, um excelente gestor, um excelente diretor, presidente, etc. Ela pode saber fazer marketing melhor, ela pode ter a qualidade do produto que se destaque em relação aos outros, ou ser aquele tipo de produto que o nome dele, né, é um diferencial, como a gente sempre lembra dos casos aí de metonímia. Então, o homo, com certeza, uma força potencial que ele tem é o nome homo, né? Parcerias com outras empresas que podem ser os fornecedores, uma boa experiência em administração, uma empresa comprometida com os funcionários, porque isso também gera uma boa imagem. Imagina quando saem aquelas reportagens a respeito dos melhores lugares para se trabalhar. Então, esses são alguns exemplos de forças. Evidentemente que cada organização tem as suas e podem existir muitos outros que não estão listados aí, ok? Fraquezas. Alguns exemplos de fraqueza. Falta de direção estratégica. Aqui é muitos gastos, tá, gente? Depois eu já vou corrigir lá. Não são poucos gastos, são muitos gastos. Linha de produção muito estreita, sem nenhum diferencial. Uma distribuição limitada, então é um produto que não consegue chegar a várias regiões. Custos muito altos. Produtos desatualizados, que não são o que o mercado precisa, ou estão muito abaixo daquilo que os concorrentes fazem. Problemas operacionais internos, quer dizer, aquela empresa que tem um problema de cultura, ou então os processos são muito burocráticos. Uma imagem fraca de mercado, o mercado não reconhece, é um produto que é desconhecido, né? Uma administração limitada, funcionários mal treinados, ou então alta rotatividade de funcionários, né? Esses aí são alguns exemplos de fraquezas. Claro que também podem existir outras fraquezas. Agora vamos lá, alguns exemplos de oportunidades e de ameaças. Olha lá, oportunidade. Lembrem-se sempre que oportunidades e ameaças dizem respeito a fatores, a características que são externas à empresa. Elas não dizem respeito ao produto em si, à realidade interna, mas é a realidade do macroambiente, né? Por isso que a gente sempre faz essa distinção entre macroambiente e microambiente. O microambiente oferece informações para as forças e as fraquezas. O macroambiente oferece informações para as oportunidades e as ameaças. Então, olha lá, oportunidade. Oportunidade pode ser um crescimento de mercado rápido, né? É um produto, você fabrica um produto que muito rapidamente se tornou essencial na vida das pessoas. Sei lá, até algum tempo atrás, ninguém usava capinha de celular, né? Ou não se tinha tanto celular. Imagine hoje com a quantidade de lojas que não tem apenas vendendo celulares ou capinhas de celulares ou equipamentos ligados a celular, ok? Mudanças nas necessidades, nos gostos, né, do cliente. Algumas empresas, por exemplo, têm aproveitado muito bem essa situação que nós estamos vivendo, porque existem alguns produtos que podem ser mais vendidos, né? Veja, hoje mesmo eu conversei com duas pessoas que trabalham com moda, e elas viram uma oportunidade para criar máscaras customizadas, porque já existe um público que quer usar a máscara de uma forma também como moda, diferencial, etc. Enfim, há uma necessidade sendo identificada aí. Essa necessidade é uma oportunidade. Uma oportunidade pode ser a abertura ao mercado estrangeiro, um produto que passa a ser exportado.
o concorrente estar em dificuldade. Então, sei lá, você produz algo que só tem mais uma outra empresa que também produz. E aquela outra empresa está com dificuldade, está falida ou está desatualizada. Veja, isso é uma oportunidade para o seu crescimento. Se descobriram novos usos daquele produto, a situação econômica como um todo. Então, se a situação econômica é boa, né? Se está no progresso, isso é uma oportunidade. Desregulamentação, algo que não é muito regulamentado, que não tem uma legislação muito específica, então tem menos regras a serem cumpridas. Uma nova tecnologia, mudanças demográficas. Por exemplo, o Brasil é um país que está envelhecendo, né? Se você pegar as nossas pirâmides demográficas, que medem lá as faixas etárias das pessoas, vocês vão perceber que nós já estamos quase chegando numa maioria das pessoas com mais de 40 anos no país. Bom, isso traz oportunidades para algumas empresas e pode ser uma ameaça para outras, certo? Possibilidade de alianças, então, a abertura, né, para novas empresas virarem ali fornecedores, etc. Novos métodos de distribuição, então, quando surgiram essas ferramentas de entrega, esses aplicativos de entrega, como iFood, Rappi, etc., todos eles acabaram entrando como oportunidades nas matrizes SWOT, nas análises SWOT de muitas empresas de alimentação, porque era mais uma forma de chegar até o consumidor, ok? E as ameaças? A entrada de novos concorrentes, às vezes concorrentes com medidas, né, com marketing muito intenso, às vezes até com medidas desleais, enfim. Chegada de substitutos, então você produzia um produto e aí agora, a partir desse momento, já existe um substituto. Pegando o exemplo lá da patente do medicamento, né? Então, uma empresa, uma farmacêutica, ela tem a patente. Enquanto ela tem a patente, que vale por um determinado tempo, ela é a única que pode produzir aquele medicamento. Quando aquela patente se encerra, chegam os substitutos. Outros laboratórios podem começar a produzir. E aí podem oferecer preços mais baixos, ou aquele laboratório tem alguma vantagem em termos de reputação, né, mais conhecido, tem uma melhor forma de distribuir, veja, tudo isso acaba se transformando em uma ameaça, né? Ciclo de vida do produto em declínio, quer dizer, o tipo de produto que já não é mais procurado, já não é mais necessário. A mudança na necessidade. Veja que a mudança na necessidade, no gosto, pode ser tanto uma oportunidade quanto uma ameaça, não é? Vai depender de que produto você é. Por exemplo, cada vez as pessoas fumam menos. Bom, isso é uma mudança no gosto, portanto, é uma ameaça para a Souza Cruz, que produz cigarros, né? Os concorrentes adotam novas estratégias de produção ou de marketing e tal. Por exemplo, para os bancos tradicionais, Santander e Itaú, o que foi uma ameaça nos últimos tempos? O crescimento desses novos bancos, tipo Nubank, Banco Original. Por quê? Porque eles tinham uma estratégia que focalizava um outro público, que oferecia um serviço completamente diferente. Portanto, isso é uma ameaça. O aumento da regulamentação, né? Quando um produto passa a ter muitas leis sobre ele, sobre como deve ser feito, etc. Recessão econômica. Isso vai ser fácil todo mundo saber o que é, porque nós estamos passando exatamente por esse momento. Uma nova tecnologia. Então, imagina para alguém que fazia máquina de escrever quando os computadores surgiram, né? Isso foi, com certeza, uma grande ameaça. Ou alguém que produzia aparelhos de telefone fixo
quando começaram a perceber que cada vez mais os celulares ganhavam espaço. As mudanças demográficas. Então, se eu faço um produto para adolescente e o meu público está ficando cada vez mais velho, bom, eu vou ter que tentar encontrar um outro produto, uma saída, porque essa mudança demográfica, né, ou essa mudança na faixa etária das pessoas, ou no lugar em que as pessoas moram, também está se alterando. Barreiras ao comércio exterior, não consigo vender, seja porque existe algum preconceito, alguma legislação, algum problema de reputação no exterior, ok? Esse aqui, ó, esse quadro mostra bem ali ó, os caminhos a serem seguidos. Então, no caso, eu preciso transformar forças e oportunidades, perceberam? Existe ali a ideia de conversão, né? Eu preciso aliar forças e oportunidades, que são os dois fatores positivos. Lembrando que a força é interna à empresa e a oportunidade é externa. Opa, e aqui, ó, eu preciso, não é? Eu tenho que tentar minimizar, evitar as fraquezas e manter esse equilíbrio. Por isso a ideia de combinação. Mesma coisa aqui, eu preciso combinar, manter um equilíbrio entre ameaças e oportunidades, tentando minimizar as ameaças. E como é que eu minimizo as ameaças? Pelas forças e pelas oportunidades. Como é que eu minimizo as fraquezas? Pelas forças e pelas oportunidades. Ok? Olha lá. O grande propósito é isso, é transformar a fraqueza em força, ou pelo menos minimizar a fraqueza pela força, e transformar a ameaça em oportunidade, ou pelo menos minimizar as ameaças pelas oportunidades que vão aparecer. Ok, gente? Vitor, pode encerrar essa parte do vídeo, tá bom? E aí, pessoal, conseguiram entender o que caracteriza? Oi? Não, professor, desculpa, foi sem querer, eu apertei sem querer. Tá bom. Conseguiram entender o que é a matriz SWOT e como é que ela pode ser útil no planejamento de uma nova ação, de uma campanha, no lançamento de um novo produto? Sim. Ótimo. Vitor, se você quiser parar de gravar para o vídeo não ficar muito longo, pode, tá bom? Perguntas, gente, até aqui? Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Tá. Bom, então, agora eu queria falar um pouco com vocês sobre o trabalho que vocês vão me apresentar como nota de P1, que é a nota que